Muito bem, dá tempo ainda para algumas considerações sobre o glúten na alimentação. Isso é coisa muito séria, né, doutora? Muito. E não deve-se retirar o glúten da dieta. Não deve-se retirar o glúten da dieta. O glúten, ele pode ser veneno para muitos. E é uma proteína muito difícil de ser metabolizada. E quando ela existe dentro dessa proteína, chama gliadina, e a outra chama glutenina. E a gliadina é a que causa mais os problemas. Quando essa gliadina bate no aparelho digestório, ela tem uma certa dificuldade em digeri-la. E essa não digestão apropriada cria uma reação no organismo, onde a membrana do intestino fica como que buracos. E aí começa a entrar no sangue proteínas que não foram digeridas. E quando entram proteínas que não foram digeridas no sangue, imediatamente o corpo cria uma coisa que chama anticorpo contra aquela proteína. Só que às vezes entra uma proteína onde 3 ou 4 ou 5 aminoácidos dela parecem com a da tireoide. Quando cria o anticorpo contra aquela proteína, agora criou um anticorpo contra a tireoide. Então eu vou fazer uma afirmação aqui forte. 99,99% das doenças autoimunes começam no intestino. Lúpus começa no intestino. Esclerose múltipla começa no intestino. Esclerose lateral amiotrófica começa no intestino. O chinês já dizia, há mais de 1000 anos atrás, que toda doença e toda saúde começa e termina no intestino. Então, quando o intestino abre, chama tight junctions, junções estreitas. Quando ele abre isso e permite entrar coisa que não era permitido, ele começa a causar uma série de problemas. E o glúten abre, faz o buraco, né? Não deve-se retirar o glúten da dieta Sem antes ter o diagnóstico, por exemplo, de doença celíaca, dermatite herpetiforme, alergia ao trigo, né? Então o indivíduo tem que procurar o médico para verificar que se tem mesmo, fazer o diagnóstico para só aí retirar o glúten da dieta. para só aí retirar o glúten da dieta. Agora, como que eu faço para saber se eu tenho essa sensibilidade ou não? Tá. Existem exames de sangue e existem biópsias. Existem 3 exames de sangue importantes. É um que mede o anticorpo antigliadina, o outro anticorpo antiendomísio e o outro anticorpo antitransglutaminase tecidual. Falando nome difícil aqui. Então, mas esses exames, eles não são 100% confiáveis. Nem a biópsia é confiável, porque você imagina que eu vou ali no mar e pego um balde d'água e não vem peixe. Eu posso dizer que o mar não tem peixe? Não, não veio no balde. Eu posso biopsiar num lugar que não tinha. Eu não posso biopsiar o intestino inteiro. O intestino inteiro, se você esticar ele dá uma quadra de tênis. Dá para você imaginar? Uma quadra de tênis, exatamente. É enorme. Então, você imagina, eu vou biopsiar um lugar, numa quadra de tênis. Pode não dar nada. Então, nem a biópsia. O que resolve é assim. A pessoa chega no consultório e fala assim, doutor, eu tenho uma enxaqueca há 30 anos. Eu já fui até nos Estados Unidos. Eu não consigo curá-la. Aí eu digo para ela assim, vamos tirar o glúten por 15 dias? Vamos ver o que acontece? Aí ela tira o glúten por 15 dias, ela volta e diz, doutor, eu não tive enxaqueca mais. Do dia que eu tirei o glúten, nunca mais tive enxaqueca. Pronto, está matada a charada do ponto de vista prático. Assim, quando você não tirar o glúten, você não vai ter enxaqueca. Que, aliás, é muito comum isso. Quem está nos escutando, se você tem enxaqueca e ninguém resolveu até hoje, você acaba de resolver a solução. Como é que tira o glúten? Você não pode comer nada que tenha trigo. Você não pode comer pão. Hoje você vai num supermercado, tem uma gôndola especial que diz assim, sem glúten. Então você tem pão sem glúten, você tem massa sem glúten, macarrão, talharim sem glúten. Hoje não é problema mais. E mesmo para pessoa saudável, hoje, o glúten ainda prejudica. Porque nos últimos 20 anos, a concentração do glúten no trigo aumentou 4 vezes, 400%. Por isso que você não ouvia o seu avô falar de glúten. Porque esse problema não existia na época. Hoje, com o aumento do glúten e todo o trabalho que faz na plantação para aumentar o glúten no trigo, para dar força e não sei o quê,
Isso causa... Mesmo em paciente, isso é muito importante que eu estou mostrando agora, isso foi publicado em 2011, é recente, muito recente. Mesmo em pacientes sem doença celíaca, a ingestão de glúten pode causar sintomas gastrointestinais, como dor, distensão abdominal, alteração de consistência fecal, cansaço, etc. Isso para quem não tem doença nenhuma. Você pega uma pessoa super normal e você superalimenta ela com trigo, mesmo ela não tendo nada, ela já começa a apresentar sintomas. Ou seja, mesmo para quem não tem o problema, glúten não faz bem, trigo não faz bem. Doutor Fábio. O que eu posso dizer, Mariana, é assim, o glúten não é o vilão. O vilão é a gente que escolhe mal o que come. É assim, o glúten não é o vilão. O vilão é a gente que escolhe mal o que come. Então, a hipersensibilidade ao glúten, quando você trata, você melhora o humor, você melhora o nível de acaba o nível de agressividade, aumenta a disposição física, melhora a memória, melhora a capacidade cognitiva. E aí esse glúten se junta com água e agitação, essas proteínas se juntam com água e agitação, formam o glúten. Glúten e infertilidade. Oh, meu Deus do céu, quantos casais não conseguem engravidar, vão fazer fertilização artificial por nada. Pô. Você tira o glúten, você põe um pouquinho de progesterona, um mês depois eles estão grávidos. Pô. Estão grávidos, não tem problema nenhum. Manifestação não intestinal da doença, anticorpos, antiglutaminase. Anemia resistente ao tratamento, você encontrou isso. Anticorpo antimicrosomial tireoide e ovário, problemas ovarianos, problema tiroidiano, tudo vem do glúten. Então presta atenção, olha, conversa, assiste o bem-estar e aprende a escolher bem o que você vai comer, que você vai viver bem. Assiste o bem-estar e aprende a escolher bem o que você vai comer, que você vai viver bem. Você vai emagrecer e vai viver melhor, sem precisar pagar mais e ter dificuldade para escolher o que vai comer. Prestar atenção na alimentação já é um bom começo. O trigo hoje é transgênico. Modificar o seu trigo. Hoje, com a transgenicidade do trigo, a concentração de glúten aumentou 400%. Então você não tinha problema na época de seu pai, quando ele tinha sua idade. Hoje você tem. Porque hoje, praticamente ninguém aguenta essa quantidade de glúten que é gerado no trigo hoje, comparado com 100 anos atrás, por exemplo. Então essa doença, a tendência dela é crescer cada vez mais. Está só no começo. E você está descobrindo isso hoje pela primeira vez. Você vai ver a diferença que isso vai fazer no seu consultório. Na hora que você começar a investigar isso, você vai ficar surpreso. Como é que você é melhor médico? Você começa a resolver problema que ninguém resolvia. Você começa a matar a charada. Pá, pá, pá. Porque você começou a pensar num nível diferente. Só isso. Você lembra que eu falei que eu não vou trazer só informação? Eu tenho que fazer você pensar diferente. Porque senão fica tudo a mesma coisa. Ah, como é que eu trato tireoide melhor? Não é não. Como é que eu vou atrás e resolvo o problema para ele não ter o problema da tireoide? Isso é que interessa. Ah, como é que eu trato a insuficiência coronariana melhor? Não, vamos lá atrás. E para que ele não tenha insuficiência coronariana. Isso é que interessa. E um bom final é esse agora. Terminou o bem-estar. Muito obrigado, doutores. Obrigado. Voltem Obrigada, sempre. Muito obrigado. prazer. E mesmo para pessoa saudável, hoje, o glúten ainda prejudica. Porque nos últimos 20 anos, a concentração do glúten no trigo aumentou 4 vezes, 400%. Por isso que você não ouvia o seu avô falar de glúten. Porque esse problema não existia na época. Hoje, com o aumento do glúten e todo o trabalho que faz na plantação para aumentar o glúten no trigo, para dar força e não sei o quê, isso causou esse problema. O pão integral faz parte da dieta do pão integral o glúten. Olha que coisa absurda. Quer dizer, eles não sabiam disso. Isso aí antigamente não tinha problema. Então, eu como pão integral, pior ainda. Tá? Então a indústria alimentar, para ter mais lucro, render mais, coloca o glúten. Isso. Esse Enriquece com pão, glúten. esse pão que não é fermentado, como é que chama? Pão libanês, como é que é? Sabe qual que eu estou É falando? o pão árabe, né? Pão árabe. Esse pão árabe é pior ainda, porque nem é fermentado. O glúten está ali, mas muito. É uma coisa simples, objetiva. A pessoa para de tomar remédio porque ela eliminou a causa. Enquanto ela está tomando remédio para enxaqueca, ela está tratando o efeito,
Quando ela tira o glúten, então ela tira o trigo, ela tira o centeio, ela tira a cevada, não pode beber cerveja. E eu aconselho a tirar a aveia. Por que eu aconselho a tirar a aveia? Não é porque a aveia causa problema de glúten, é porque a aveia é armazenada, estocada, empacotada no mesmo galpão onde empacota o trigo. Então tem uma contaminação cruzada. Então o ideal é você tirar trigo, centeio, aveia e cevada. Tira da sua alimentação. Pode comer tudo, menos isso. E resolve o aí problema. aquele problema passa. Aí a pessoa melhora a visão, se ela tiver um problema visual por problema de glúten, porque o glúten ataca qualquer coisa, ele faz a pessoa ficar diabética, ele faz a pessoa ter hipotiroidismo. Claro que se você ficou 40 anos comendo glúten sem poder, e a doença é silenciosa, quando você tira o glúten, a melhora é absurda, mas não resolveu todo o problema. Agora o seu intestino está cheio daqueles buracos. Aí você tem que fazer um tratamento no intestino, que não é feito com remédio, é feito com dieta, é feito com probióticos, é feito com fermentados, entendeu? Bacilos, levedura. Aí ajuda bastante. Muito. Então a pessoa tem que tirar o glúten, tem que parar de jogar gasolina no fogo e tem que apagar o fogo. Não adianta só você parar de jogar gasolina no fogo. Você tem que agora apagar o fogo, porque o seu intestino está inflamado. Então Mas é possível através de uma dieta? Claro, curcumina, que nós estávamos falando, o açafrão da terra, faz uma diferença enorme. Aí a alimentação vai ajudar bastante. Vai ajudar. O jeito como você se alimenta faz uma diferença. E o segredo está no alimento. Eu não exagerei quando eu falei que a medicina nutricional é o alimento da medicina moderna. É o jeito de você tratar os pacientes agora para frente.